Gente, vamos lá para o 357. Considere o gráfico a seguir que relaciona a pressão atmosférica com a altitude, né? Isso aqui é uma coisa que a gente já conhece, né, gente? Lembra que eu já falei para vocês? Por exemplo, você tem uma situação assim, ó, uma altitude menor, né? Aqui, ó, se você considera um limite de ar aqui em cima, aqui embaixo, nessa altitude menor, você tem um peso de ar maior, tá vendo? Então eu posso falar que a pressão atmosférica aqui numa altitude menor, ela é maior do que a pressão atmosférica lá na altitude menor. Então eu tenho menos ar aqui em cima de mim, ó. Então a pressão atmosférica aqui é menor, concorda? Então é só você pensar na coluna de ar. Por exemplo, no litoral, a nível do mar, a gente tem uma pressão atmosférica maior, porque o peso do ar é maior em comparado numa altitude maior, tá? É isso que esse gráfico está falando pra gente, olha só. Pressão atmosférica em função da altitude em quilômetros. Ele põe aqui São Paulo, La Paz, Everest e tal. E a pressão atmosférica, né? Então, o que está acontecendo aqui? Conforme você aumenta a altitude, o que acontece com a pressão atmosférica? Diminui, que é exatamente essa correlação que nós fizemos aqui, tá bom? Na letrinha A, ele fala o seguinte: considerando que a composição do ar se mantenha constante com a altitude e que o ar tenha comportamento de gás ideal, calcule o valor aproximado do quociente. Densidade do ar a 10 graus Celsius em São Paulo, densidade do ar a 10 graus Celsius em La Paz. Bom, gente, temperatura é a mesma, ó, certo? Vamos lá então? Então o ar também. Então ele está comparando ar e ar. Então a massa molar também é a mesma. Certinho? Então vamos lá? Aí ele diz o seguinte, aí eu pensei o seguinte aqui, ó, nesse 357. Então eu estou pegando a densidade, vamos fazer a relação, a densidade do ar, ó, gente, a 10 graus Celsius em São Paulo, a densidade do ar a 10 graus Celsius em La Paz. Se eu fizer PM sobre RT sobre PM sobre RT, eu posso cortar a massa molar porque é o ar e o ar. Posso cortar a temperatura porque é 10 graus Celsius, 10 graus Celsius. O R também, sobra só quem? A pressão, né? Então eu vou no gráfico e acho lá no gráfico as pressões. Deixa eu voltar o gráfico aqui para vocês verem, ó. Em São Paulo eu peguei aqui, ó, São Paulo, projetei lá em cima, deu aproximadamente aqui 0,92. Em La Paz, projetei aqui, ó, La Paz, joguei aqui, achei a pressão, deu aproximadamente 0,66, mais ou menos. Isso aproximado aqui, tá? Então eu substituo os valores lá para calcular a relativa, ó. 0,92 por 0,66. Galera, isso deu aproximadamente 1,4, a resposta da letrinha A, tá bom? Na letrinha B, ele vai falar o seguinte, ó, vamos ler aqui, ó. Considere duas garrafas contendo água mineral proveniente da mesma fonte na mesma temperatura, certo? Gaseificada artificialmente com gás carbônico. Uma dessas garrafas foi aberta em Aracaju, localizado no nível do mar, e a outra foi aberta em Ouro Preto, cidade localizada na região serrana, então na altitude maior. Indique se a concentração de CO2 dissolvido na água da garrafa aberta em Aracaju é maior, menor ou igual à concentração desse gás na garrafa aberta em Ouro Preto. Justifique sua resposta. Ô, gente, aqui, na verdade, o que a gente tem que pensar? Ó, em termos de concentração do CO, se você for pensar numa garrafa, né, com o CO2 aqui dissolvido, né, aqui, ó, o que acontece? Se a pressão aqui for maior, quanto maior for a pressão aqui em cima, você concorda que é mais difícil desse CO2 escapar? Não é? Então, o que a gente faz? Numa situação onde a pressão é maior, o que vai acontecer? O CO2 escapa menos, ele fica mais aqui dentro e automaticamente a concentração dele é maior. Então, gente, onde que a pressão é maior? Não é a nível do mar? Então eu posso falar que em Aracaju, como a pressão é maior, a possibilidade de escape do CO2 é menor, então a concentração vai ser maior, certinho? Olha o que eu montei aqui, ó. A concentração de CO2 será maior em Aracaju, pois a pressão atmosférica é maior a nível do mar, onde menos moléculas escaparão. Tá bom? Tá aí para você o exercício 357, galerinha.